Olá, tudo bom? Boa noite. Sejam bem-vindos hoje, dia 2 de setembro de 2020, pontualmente às 7h30 da noite, começando aqui a 21ª live. Tudo bom, Marisa, Renan? Se vocês puderem acenar, se tá legal o meu som e o meu vídeo, por favor. Renato acabou de entrar. Deixa eu mandar o vídeo para o Rê. Vamos lá. Ok. Rê, tô te mandando o vídeo agora. E aí a gente já começa pontualmente. E aí, Rê, Gui, tudo tudo bem? bom? Tudo certo aí? Tudo bom, tá me escutando bem? Tô perfeitamente. Você me ouve, me vê bem também? Tudo em ordem, graças a Deus, que bom. Ótimo. A gente começa pontualmente, aí o pessoal vai entrando e tal, e aí realmente para fazer jus ao convidado da noite. Eu vou falando para aquecer os motores enquanto o pessoal vai entrando. Tá Então, ótimo. bora lá, bora lá. Boa noite a todas, a todos e a todos. Sejam muito bem-vindos à 21ª edição live de Diálogos Entre Nós. Eu já começo super agradecendo Renato Camargo. Rei, gratidão por estar comigo, conosco aqui. Gratidão, cara. Eu que agradeço, Gui. Maravilha, maravilha. Eu sou o Guilherme Gobato, sou sócio fundador e consultor em diversidade e inclusão pela Diálogos Entre Nós. E costumo dizer que Renato, vocês online, offline e eu, nós formamos um conjunto repleto e muito, muito diverso de nós. Nós, na primeira pessoa do plural, na certeza e muita esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E nós também, com plural de nó, obstáculos, dificuldades, mas também ponto essencial, que juntas, juntos e juntos podemos exaltar rumo a mais inclusão de diversidades. Diálogos Entre Nós vem de uma trajetória de encontros presenciais, num projeto de parceria de conteúdo entre o Google for Startups e o Poder da Colaboração aqui em São Paulo. Eu tratei, organizei e promovi diálogos interseccionais entre setembro e dezembro do ano passado, começando com um étnico-racial, depois outubro LGBT, QIA+, em novembro pessoas com deficiência, e dezembro igualdade de gênero, sempre fomentando discussões que pudessem reverberar espaços de atuações, lugares de fala e muitas perspectivas afins. Com a pandemia, vim para o formato digital, como todo mundo, e desde abril venho promovendo as mesmas discussões, também com convidadas e convidados. Maio, eu comecei com o étnico-racial, um pouco antecedido por questões de gênero e pessoas com deficiência. Junho, promovi discussões LGBT, QIA+. Julho, agosto, setembro que estamos. Outubro, oportunamente, apenas discussões étnico-raciais, sempre com recortes interseccionais. Eu dou novamente boas-vindas ao convidado, Renato Camargo, Country Manager e CMO da Recarga Pay, para o tema de hoje, aliados em diversidade e inclusão e a sua importância estratégica. Rê, eu vou rapidamente me audiodescrever, caso tenha alguma pessoa cega ou com deficiência visual nos acompanhando agora. Aí eu passo a palavra para você, você se apresente a todas, todos aqui e também se Claro. audiodescreva. Eu sou um homem que me autodeclaro branco, cisgênero gay, uso um óculos de grau, cabelo e barba curtos, uma camisa xadrez verde. Aqui eu estou em casa com algumas paredes claras atrás de mim e algumas plantas do meu lado esquerdo. Rê, a palavra é sua, por favor. Bom, obrigado, Gui, Gui, gratidão. Juntei gratidão com Gui, né? Super Rimou. feliz, rimou, né? Super feliz de estar aqui. Você não sabe o prazer que é para mim estar aqui. Bom, me autodescrevendo então, sou Renato Camargo, sou um homem branco, cisgênero, me autodeclaro gay. Moro aqui em São Paulo, nesse momento eu estou num quarto que era de visita, virou um escritório por conta da pandemia, ainda está no meio de tudo, tem um quadro aqui atrás que simula uma pintura tradicional, mas de um jeito mais cômico, que eu ainda não consegui pendurar, vou tentar pendurar em algum momento, um abajur do meu lado esquerdo e uma televisão que eu acho que não dá para ver direito, que eu preguei de qualquer jeito e eu tenho que tomar cuidado para ela não cair em algum momento.
mas estou aqui. Gui, super obrigado. Moro aqui em São Paulo, sou Country Manager CMO da Recarga Pay. CMO, para quem não sabe, não está habituado com o termo, sou responsável pelo marketing da companhia. Isso abrange tanto a área de marketing quanto a área de experiência do cliente. Moro com o meu namorado aqui em São Paulo, capital, e tenho um cachorro filho da quarentena, que chegou depois que a quarentena começou, como muita gente, né? Exato. Maravilha, maravilha, Rê. Muita gratidão novamente por estar conosco aqui. E aí eu gosto de começar ressaltando algumas perspectivas, alguns lugares de fala, aqui como mediador e também como, fundamentalmente, como um homem cisgênero e um homem cisgênero branco, ciente das responsabilidades decorrentes desses marcadores sociais que me habilitam a certos espaços de poder unicamente por ser um homem branco cisgênero. E eu também gosto também de pontuar a todos aqui. Perguntas são hiper bem-vindas. Tem uma caixinha de interrogação logo abaixo, aí vocês podem mandar por lá, que fica mais fácil eu captar aqui. E se eu perder alguma, também podem mandar pela timeline, o que for mais confortável para vocês. Rê, aliados, diversidade e inclusão e sua importância estratégica. É muito oportuno nós dialogarmos sobre isso, né, na questão de pessoas brancas assumirem posturas antirracistas, não apenas a partir de 26 de maio, quando o mundo acordou antirracistas, mas de uma maneira ampla e perene ao longo do ano. Homens assumirem pautas pró-feministas e pró-igualdade e equidade de gênero é fundamental. Pessoas heterossexuais e pessoas cisgêneras assumirem pautas no engajamento da luta por direitos LGBT e LGBTQIA+, e também pessoas sem deficiência oportunizarem a inclusão plena de pessoas com deficiência. Uhum. Então aí, Rê, eu gostaria de resgatar um pouco do seu engajamento, forte engajamento, no LinkedIn de tempos para cá, onde você levanta pautas pró-diversidade e inclusão e deixa seus seguidores desconfortáveis em sua zona de conforto, que eu acho fundamental, né? E também os convida a aprender a desaprender, essa expressão que eu sempre uso, que eu ouvi da minha querida amiga Kátia Remorek, da Talento Incluir, e aí sim, aprendendo a desaprender, as pessoas podem assumir posturas mais acolhedoras, mais respeitosas para a inclusão. Então eu queria, Rê, que você inicialmente trouxesse, nos brindasse um pouco sobre o seu engajamento no LinkedIn e como isso se conecta com as suas crenças em diversidade e inclusão. Por favor, claro, Rê. Claro. Gui, é engraçado, né? Eu acho que esse ano mudou muita coisa para muita gente. Eu acho que foi fundamental tudo o que aconteceu, não que tenha sido da melhor forma possível. A gente sabe a crise que a gente está passando, seja econômica, seja de saúde, seja de consciência, seja de muitas coisas. Mas eu acho que 2020 foi um ano para mim bastante importante na virada de chave dessa forma de pensar. Inclusive até de me expor publicamente, como eu tenho feito no LinkedIn. Eu costumava, dentro do próprio LinkedIn, que hoje é a minha principal ferramenta, ou a única ferramenta que eu publicamente falo sobre esse assunto, porque as outras são redes mais privadas, eu acabo falando para a minha rede de amigos e pessoas mais próximas. Então, no LinkedIn, eu sempre vinha com um engajamento alto, eu vinha publicando coisas do cotidiano, conteúdos de um executivo, de um homem branco, cisgênero, executivo de grandes empresas. Isso sempre foi, quer dizer, com todos os meus privilégios possíveis e imagináveis, eu utilizava isso e, obviamente, como todo homem branco, cisgênero num país como o Brasil, isso gerava um engajamento muito alto das pessoas que ali me seguiam. E aí veio todo o movimento, né, do Black Lives Matter, tudo que aconteceu, e nós temos aqui, eu não vou falar que eu tenha, porque nós temos, inclusive está até presente aqui, eu chamo de rainha, que é a Ana Bavon, uma mulher incrível, 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 que eu admiro, assim, tremendamente. E aí ela ocupou um perfil através do Vozes Negras Importam, que foi um movimento incrível, e eu vi ela ocupando, eu vi que ela postou, eu cheguei e falei assim, Ana, adorei a iniciativa. E comentei, fiz um comentário solto, quando ela me chamou no privado, do jeito que ela sempre faz, com aquele carinho todo dela, falou, Rê, você quer participar? Falei, quero, vamos lá. E aí foi quando ela me apresentou as meninas, né? Tanto a Lê quanto a Vivi Moreira. Vivi entrou no meu perfil, e aqui pausa para Vivi, né? Vivi virou uma amiga de coração, amiga de verdade, amiga irmã.
Nós temos um contato diário, eu e a Vivi, falamos diariamente sobre tudo. É claro que a pauta do racismo, a pauta da diversidade, a pauta da inclusão, mas a gente fala sobre a vida, sobre as nossas famílias, etc. Vivi, te amo, meu amor. E aí a Vivi ocupou o meu perfil por uma semana. E foi um incômodo muito grande que eu tive, porque eu tinha um engajamento que vinha relativamente alto. Quando a Vivi entrou, esse engajamento ele teve um impacto. E eu achei muito estranho, porque foi de um dia para a noite, tanto que eu cheguei a mandar uma mensagem para a plataforma do LinkedIn, perguntando se tinha alguma coisa errada, se tinha passado alguma coisa, algum bloqueio e tal, e eles responderam, não aconteceu nada. Eu falei, bom, tudo bem, vamos seguir até o final. Vivi seguiu postando, no sábado eu voltei para o meu perfil e fiz uma recapitulação da semana toda, né? E aí, nesse momento, eu vi que o engajamento voltou a subir. Aí, nesse momento, Gui, algo em mim bateu, mas bateu de uma maneira muito forte. E eu sei que aconteceu isso com a Ana até, né? Ela publicou na Forbes, como colunista da Forbes, que isso aconteceu com ela também na ocupação que ela fez. Eu falei que a partir daquele momento eu não poderia mais, com uma obrigação moral comigo, usar a minha voz de privilégios para falar de conteúdos da vida. Não que eu ache errado que os produtores de conteúdo do LinkedIn, os grandes executivos, falem sobre esses conteúdos que não diversidade e inclusão. Mas eu tomei a decisão de, daquele momento, não falar mais nada que não fosse isso. Por quê? Porque eu percebi que, infelizmente, num país como o nosso, quando você é um homem branco, líder, cisgênero, você tem uma voz. E é uma pena isso, porque quando você pede para uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, uma pessoa transgênera, qualquer que seja o outro minorizado que a gente venha falar porventura aqui, eles não têm a mesma voz e geralmente são taxados de vítimas, que estão fazendo vitimismo, que estão o famoso mimimi e tal. E eu falei, Bron, se branco só escuta branco por em raízes históricas terríveis que existem aqui, então eu vou utilizar esse espaço e vou lutar por essa causa. Foi quando eu entrei nesse momento e venho nisso diariamente, um aprendizado enorme. Eu entrei nisso nesses últimos meses de um jeito, hoje eu sou de outro. Já postei muita coisa que me puxam a orelha por aqui. Então, Vivi, Ana, você, Gui, que é um cara incrível, que sempre está me puxando a orelha. O Rê, ó, aqui precisa ajustar, ó, o tom não é bem esse, acho que aqui, deixa eu te explicar como é que é. Então, é um aprendizado diário. Porque se eu preciso, se eu quero ter essa voz, e se eu estou influenciando alguém, tem que influenciar aprendendo. Não é simplesmente chegar, hoje eu quero ser um influenciador de diversidade e inclusão, quero falar sobre esse tema e simplesmente chegar e despejar ali, porque tem muita luta por trás, tem muita história por trás, tem muita coisa que muita gente construiu, que você não pode simplesmente aproveitar disso sem um estudo por trás. E está acontecendo, tem muita gente que, como você falou, não está confortável com isso. Quando eles veem uma pessoa do alto dos seus privilégios, que eu reconheço que eu tenho, a maioria deles, inclusive sendo um homem gay, dentro da própria, do próprio movimento LGBT, o gay ele é o mais destacado, ele é o mais privilegiado. A gente sabe o que passam as lésbicas, o que passam os bissexuais, o que passam os transgêneros, e aí não tem nem como mensurar o que passam os transgêneros, então eu ainda sou privilegiado dentro do próprio movimento do qual eu participo. Então, muito desconforto. Como que uma pessoa igual a mim está provocando algum negócio que eu não concorde? Então, quanto mais falarem, mais eu vou fazer. Mais eu vou falar, mais eu vou lutar, mais eu vou aprender, mais eu vou usar esse meu espaço e esse meu privilégio para tentar fazer com que todo mundo que não possa ter esse privilégio, ter essa voz, venha falar. É isso. A nossa obrigação de privilegiados é essa. Única e simplesmente. Maravilha. Falei demais, né? Eu saio falando, imagina. né? Não, pro aquecimento. Pro aquecimento é fantástico. A falar e saio andando. É fundamental a gente ressaltar, né, a importância de pessoas aliadas, de alianças, né? Eu gosto sempre de falar desse binômio, sim, alianças e aliados, para avançarmos por uma pauta, já que racismo é uma problemática branca, como bem disse, criada quilomba e muito reverberada aqui para muitas pessoas, por Djamila. A LGBTfobia ela é exercida pela não aceitação de orientações sexuais e identidades que confrontam o sistema hétero, cis, patriarcal. Aí vem o machismo, essa
de carona no patriarcado, aí vem o capacitismo contra pessoas com deficiência. Então, nós temos que realmente unir vozes, né, e reverberar, então, a partir de nossos espaços de poder, a partir dos privilégios que nos alçam, de forma a incluir devidamente diversidades com acolhimento, respeito e pertencimento e dignidade, né? E aí, Rê, a partir disso também, é importante como você tem usado seus espaços de poder a partir da ciência, de seus privilégios. Como é que você acha que mais e mais pessoas também podem usar de seus privilégios? Não estou falando de privilégio de ter dinheiro na conta, é privilégio de ser um homem, de ser vestido, de ser branco, de ser uma mulher branca, né? Você bem disse agora sobre LGBTs, quando a gente associa a variável raça, LGBTs negros são mais invisibilizados ainda. Totalmente. Então, como é que pessoas podem usar mais e mais seus privilégios para fomentar de uma maneira responsável e cidadã a inclusão que a gente tanto almeja? O que você Sim. acha? Olha, Gui, como você falou, né? O desaprender para aprender. Não é um processo fácil. Tem muita coisa que eu tenho aprendido. Por exemplo, há 3 meses eu não entendia, aliás, não sabia o que era o colorismo, por exemplo. É algo que foi novo para mim nesse aprendizado ao longo do tempo, que inclusive funcionou para o meu próprio processo de recrutamento dentro da companhia. Eu precisei aprender o que era isso para poder entender que existem essas variações e às vezes existe um certo preconceito. Não, existe uma raça única que chama-se raça negra, que corresponde a 56% da população do Brasil e ponto. É essa a questão. Não vamos tentar fazer diferenças ou nuances dentro desse próprio movimento. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer, principalmente nós como privilegiados, é desaprender, buscar. Se você genuinamente tem a motivação para isso, se na sua cabeça alguma coisa desperta, independente de qual seja a população minorizada na qual você se você se identifica, você se coincide, você acha que você pode falar alguma coisa, independente de qual seja, mesmo não sendo nenhum minorizado, mas que você tem a empatia por isso, tenta estudar um pouco, tenta começar a falar um pouco, tenta questionar aquela piadinha ou aquela brincadeira tonta, que não é mimimi, não é. Ah, tá ficando chato o mundo. Cara, não é questão de tá ficando chato. Essa tua piada, ela gera mortes no dia a dia. Isso é fato, isso é comprovado, você não pode ter. Mas vai começando aos poucos, vai fazendo. Você não precisa ter milhões de seguidores, você não precisa ter um palanque na sua reunião de amigos, você não precisa ser um líder no alto da sua gestão. Não, você pode ir fazendo a tua parte. Mas o que eu acho, sim, é que líderes, especialmente líderes brancos, no Brasil, eles têm a obrigação, e por isso que eu tenho falado bastante dentro do meu LinkedIn, que eu tenho muita conexão de grandes líderes aí, de pessoas de C-level, de presidentes, de vice-presidentes, de diretores. Eu acho que é a minha obrigação, e também fazer com que eles reflitam sobre isso, sobre a obrigação deles, de falar sobre diversidade, inclusão e representatividade. Isso é quase que condição sine qua non para a liderança deles. A não ser que eles não liguem. Aí, eu não estou nem afim, não tem nada com isso, não concordo mesmo. Aí, querido, bom, enfim, em algum momento a onda vai bater em você. Mas no Brasil, eles têm que começar a entender que essa é uma onda que começou lá em maio, que está vindo cada vez mais forte. Líderes e empresas estão sendo questionados pelos clientes a respeito disso. Colaboradores estão questionando a própria empresa a respeito de inclusão. Candidatos estão questionando a empresa sobre a política de diversidade e inclusão da empresa. Conversei com alguns recrutadores, até postei sobre isso recentemente, de grandes empresas. Eles falaram, Renato, é uma das perguntas que mais chegam para a gente, de todos os níveis, de todas as senioridades, qual a política de diversidade e inclusão da companhia? Então, os colaboradores vão começar a escolher um pouco, peraí, eu preciso me sentir representado nessa companhia. E, cara, mais do que a ação corporativa, e aí eu acho que tem muito líder, né, que se esconde, não vou dizer se esconder, eu não quero usar de um tom pejorativo, mas tem muito líder que se põe na defesa e no escudo das ações da companhia de diversidade e inclusão. E eu acho que a gente tem que ir num ponto além, que é um líder, ele tem que tomar ações pessoais, não somente do ambiente corporativo, que é fundamental. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é você como líder, como você vai fazer para a sua empresa ser mais inclusiva, para a sua empresa ser mais diversa, quais ações você vai tomar no imediato, num curto, médio e longo prazo,
mas o seu papel pessoal, se você concorda com a política da empresa, o que você está fazendo? Posta seus conteúdos, mas sim, em que momento você vai falar disso como pessoa, publicamente, sabe? Em que momento você vai começar a rejeitar prêmios que só selecionam homens e brancos? Teve um caso clássico, eu não vou nomear aqui, recentemente, que viralizou no LinkedIn, inúmeras vozes negras levantando essa questão, negras e femininas, claro, a respeito de premiações que só consideram homens brancos, de líderes. É essa liderança que a gente vai ter no futuro? A pessoa que está na faculdade agora, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, uma pessoa transgênera, quando ela olhar as grandes empresas do Brasil, ou os executivos de destaque, ou aqueles que merecem prêmio, eles vão ver, a minha referência vão ser homens brancos. Esse tipo de coisa que eles precisam questionar. Foi indicado para um prêmio? Pega a lista. Quem mais está aí? Quem é finalista? Tá, não tem nenhum negro. Não precisa excluir. Não é assim do tipo, ó, tem 10 homens brancos, tira 5 e põe 5 pessoas negras, mulheres. Aumento. Não, é inclusão. As pessoas acham muito, né, Gui? Tem essa questão de achar que diversidade é exclusão quando é inclusão. Não, aumenta a lista, bota mais gente, cria referência. Então, são ações pessoais que as pessoas precisam ter, que esses executivos precisam ter. Fundamental, Rê. E até tenho que nominar aqui, né, a própria Yasmin Vitória, que foi minha convidada, panelista na primeira edição do Diálogos Entre Nós, Étnico-Racial. Ela que é uma mulher negra trans em carreira ascendente na área de tecnologia. Ela disse uma fala ao lado de Sueli Carneiro, nossa grande mestra, referência em feminismo negro, potência do Guelé 10, e Patrícia Santos, Empregue Afro. A Yasmin trouxe uma fala, assim, em certo momento, do seguinte: ter o que comer, estudar, onde morar, trabalhar, isso é privilégio? Ou isso é condição sine qua non para permitir que vidas possam acontecer? Então, se nós aqui, dentro dos nossos privilégios, não nos reconhecemos como privilegiados, e não é uma questão de culpa, mas uma questão de responsabilidade, de agirmos para que mais e mais pessoas possam usufruir de maneira digna do que nós já usufruímos, seja por esforço próprio ou por condições de acesso, é algo fundamental. Então, Exato. Termos uma ciência de fato sobre isso faz com que a gente, muito para além de sermos empáticos, nós possamos ser mais acolhedores e respeitosos, né? Porque diversidade não é aquele outro, todos somos diversos, nos reconhecemos como diversos e essas diferenças acabam nos igualando. Então, todos somos, Gui, eu concordo plenamente com você, todos somos diversos em algum ponto. É óbvio que tem as pessoas com maiores privilégios, que a gente sabe quais são, mas todos somos diversos em algum ponto, tá? A gente estava criando um comitê de representatividade na companhia. Somos diversos no sentido de tem pais, tem mães, eles também fazem parte de uma representatividade, porque isso também impacta dentro de um dia a dia corporativo. Tem as gestantes, que também fazem parte disso. Então, tem muita gente que acha, né, que diversidade sempre é ligado ou à raça, ou a gênero, ou à orientação afetivo-sexual. Só isso. E se encerrou naquilo. Quando não, na verdade, a diversidade ela é muito mais ampla que isso. O espectro ele é muito mais amplo. As pessoas têm que entender que quase todas elas estão incluídas em algum ponto da diversidade. Perfeito, Rê. E, bom, quando ele fez o convite inicial, né, de discutirmos alianças, aliados em diversidade e inclusão, eu bem lhe disse que essa live se insere numa trilha étnico-racial, interseccional, né? E nesta mesma live, com o mesmo tema, não por acaso, recebi em maio o ex-presidente da Bayer, o Theo van der Loo, e aí eu direciono a você a mesma pergunta que eu fiz para ele quando a gente intersecciona raça e gênero, estamos falando de mulheres negras. Então, num contexto amplo, a gente tá num país de maior população negra fora de África, para muitos é surpresa, para os entendidos, convertidos já não é, né? 56%, a maioria desse país é negra, e mulheres negras formam o conjunto populacional, o grupo populacional de maior representatividade, 28%. Aí quando a gente começa a olhar cargos de liderança, cargos de média e alta liderança, você bem sabe, vai cada vez mais afunilando pessoas negras e muito mais, raramente, mulheres negras. Então, como é que você entende, Rê, que nós podemos mudar esse quadro enquanto pessoas aliadas, homens brancos cis, que nos cabe, para termos mais representatividade e, quem sabe, não
muito longe daqui, uma proporcionalidade de mulheres negras em liderança. Por Sim. gentileza. O Gui, eu acho que tem dois caminhos, né? Eu acho que tem o primeiro caminho de ter processos intencionais para aquilo que você queira atingir. Sim, sabemos o que que quão difícil é para uma mulher negra hoje, apesar de ter um volume aí de 28% de proporção no Brasil, não é representativo isso em quase nada, como você mesmo disse, dentro das lideranças das companhias. Aliás, não só nas lideranças, mas acredito até que dentro de um quadro de colaboradores como um todo. Eu acho que tem que ter um processo intencional, sim. Eu acho que você precisa trazer isso. Eu acho que você precisa em alguns momentos forçar. Isso faz parte de ações autoafirmativas, são previstas pela Constituição, são previstas por qualquer coisa para equilibrar diversidades, discrepâncias históricas. Isso pode ser feito, mas ao mesmo tempo a gente sabe, e quem me chamou a atenção uma vez foi a Samantha, que hoje é diretora do Twitter, uma pessoa incrível também. Ela falou, o Renato, tem um ponto atrás que mais do que isso essas pessoas, às vezes elas não existem. Não existem mulheres negras porque elas não conseguiram chegar a um nível de C-level, a um nível de vice-presidência, a um nível de direção. Então, ao mesmo tempo que você tem que, sim, pegar esse escopo todo de mulheres negras que já existem hoje, favorecê-las com voz, com posições de liderança, com maior visibilidade dentro dos debates, dos eventos, que não somente sobre racismo, tá? Esse é um ponto que eu falo bastante. Mulher negra não precisa falar só sobre racismo e sobre machismo. Elas falam sobre sua área de atuação. Isso que é o ponto principal. Ao mesmo tempo, você tem que capacitar meninas negras, jovens negras, para poder ascender dentro de uma estrutura de uma companhia. Então, você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não é uma coisa ou outra, né? Esse fenômeno da eu detesto falar esta palavra. Interseccionalidade. Essa, Obrigado, Gui. eu tropeço em muitas, mas nessa eu não tropeço. Vamos lá. Não, essa eu tropeço e a outra vamos lá, eu vou falar pluralidade, ponto. Consegui falar, mas se você me colocar para falar rápido, não vou conseguir. Então eu acho tá tudo bem, tá? Eu acho que quando você coloca e você segue pelos dois caminhos, é o mundo ideal. E, novamente, não é somente pela inclusão, não é somente trazer para a tua companhia. Antes de trazer para a tua companhia, por que você traz? Você traz porque você ficou sabendo, você ouviu, o teu recrutador ou uma empresa de recrutamento recebeu a indicação, mas para esta pessoa ser indicada, uma mulher negra ser indicada, ela precisa ter reconhecimento. E ela precisa falar sobre o que ela faz, sobre a área de atuação. Então ela precisa ter voz. Então ela precisa estar nos eventos. Ela precisa estar debatendo. Ela precisa estar no mercado publicitário, no mercado de risco, no mercado financeiro, em todos os mercados. E aí vem um ponto, o Gui, que eu acho engraçado, né? Porque já chegou para mim de recrutadores de consultorias de recrutamento que a gente teve, já chegou para mim através de pessoas que me convidaram para evento. E você sabe que eu não participo mais de evento que não tenha presença feminina e negra, e de gênero, seja transgênero ou cisgênero, mas que não tenha uma presença feminina negra, eu não participo. E vem a famosa frase, mas eu não encontrei. Aí cara, é 1 minuto, é uma mensagenzinha para você, é uma mensagenzinha para Vivi, é uma mensagenzinha para Ana, é uma mensagem... Você conhece uma diretora de financeira especializada em accounting? Me dá 1 minuto. Chega uma lista. Como que não encontraram? Como que não encontraram? Eu digo, em que momento essas pessoas pararam e que elas não foram buscar realmente uma pessoa assim? Então, esse tipo de coisa tem que ter um esforço. Sim, não tem um grande volume. Se você pegar a quantidade de mulheres negras numa posição de altíssima liderança, não é igual a de homens brancos. A gente sabe que não, isso é óbvio. Mas, vá atrás. Se você for atrás, se você buscar, você vai encontrar, e só assim o movimento ele começa a mudar. Então a gente tem um ponto que é dar voz e visibilidade, tem um ponto que é capacitar as jovens negras, as pessoas com maior vulnerabilidade que a gente tem aqui, e sim o ponto de incluir pessoas na alta liderança com processos intencionais. Maravilha, Rê. Se essa pergunta fosse feita, se pergunta, poxa, mas eu não achei alguma ou algum speaker negro fosse feita para a própria Ana Bavon ou para Ana Minuto, para essas potências Anas, eu acho que a pessoa que fez as perguntas talvez não ficaria visivelmente ali viva ou confortável, porque, é fundamental a gente saber sobre o que estamos falando e passarmos a aumentar a nossa visão, o nosso campo de visão, a nossa compreensão sobre o mundo, né?
Eu Exato. quando, eu quando fui questionado por esses posts de rede social há 2, 3 anos atrás, quantas autoras negras você já leu? Eu não tinha lido ainda uma autora negra do começo ao fim, alguns fragmentos, Uhum, alguns excertos e tal, e aquilo me deixou muito desconfortável. E aí então eu uhum. passei continuamente a aprender a desaprender e absorver narrativas diversas, além das que eu já estava habituado, programado, dentro do sistema hetero-cis branco patriarcal. Eu percebi que sim, que aquilo faz muito sentido, inclusive para mim, como homem branco, em painéis, sei lá, sejam encontros, seminários e tal, que só tenham homens brancos, ou só tenham mulheres brancas, só tenham pessoas brancas, aquilo não me representa de maneira alguma, porque nós Não, somos isso, aquilo e um conjunto repleto de coisas em sociedade. Então, acho que, de fato, a gente pontuar, assumir ali as responsabilidades e olharmos e questionarmos o porquê de ser sempre aquilo, né? Então, acho que sim. passa E o também por olhar aí. muda, Gui. O olhar muda. 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 Aconteceu comigo, aconteceu com você, acontece com todo mundo que se envolve nisso. Aconteceu com meu namorado, que por estar morando comigo no dia a dia, ele me escuta falando e ele começou já a se questionar. Ele está num mercado que é um mercado bastante composto por homens brancos, héteros, e aí ele mesmo está se questionando, porque teu olhar muda. Então, quando você começa a seguir essas pessoas, conversar com essas pessoas, pessoas negras, pessoas transgêneras, pessoas com deficiência e todo o espectro que a gente tem aí, o teu olhar começa a mudar. Então, você bate o olho assim e você vê um evento, 10 pessoas, você vê uma premiação, 15 pessoas, e você fala, cara, cadê? 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 Te incomoda. E aí você questiona. E aí você questiona, você pergunta, pô, por que que não tem, né? Deixa eu te ajudar. Aliás, faz parte do Exato. nosso papel não só criticar, mas como também ajudar. Então, nós temos que falar, bom, ok, eu não vou participar desse prêmio, eu não vou participar desse debate, mas eu posso te recomendar algumas pessoas que eu conheço, que eu sei que poderiam estar aí. Ah, não, mas é limitado o número de vagas. Tudo bem, então nós, com o nosso privilégio, tem que ceder o nosso espaço. Então, olha, então tá bom, então eu vou ceder meu espaço para que você possa incluir a pessoa. São esses tipos, esses movimentos que eu acho que começam a mudar um pouco, com mais ou menos velocidade, mas esse status quo que a gente vive hoje. Exato. E é fundamental também, é algo que eu não falei no início da minha apresentação, mas é que eu ressalto, dentro dos locais de fala, eu não falo por alguém, eu falo com alguém. Então, se eu quero falar um assunto mulheres negras, é claro que eu vou chamar, que eu vou convidar, que eu vou inteirar mulheres negras na discussão sobre um outro exemplo, no talk LGBT em junho, muito amigo meu fez o convite e tal, aí eu percebi que não tinha uma pessoa negra ali entre nós, né, naquele line-up do evento, assim, o que você acha de nós trazermos uma pessoa negra e que seja uma mulher negra lésbica, porque ela consegue, com legitimidade, trazer uma pauta que é invisível, que é invisibilizada dentro do movimento LGBT, de mulheres negras lésbicas. Então, a gente vai dando ali, construindo, dando os insights para nos sentirmos mais confortáveis e Exato. pluralizarmos essas narrativas. Então, Exato. é bem Eu por acho que aí você falou mesmo. tudo, a gente se reconhecer onde a gente pode falar, qual lugar de fala, qual o posicionamento, não falar pela pessoa, mas falar com a pessoa, suportando. Eu sempre peço passagem, obviamente, quando alguém faz uma pergunta sobre algum tema do qual eu não faço parte, do minorizado do qual eu não faço parte, o grupo do qual eu não faço parte, e mesmo até do grupo que eu faço parte, eu sei que tem muita gente, por exemplo, as pessoas com vulnerabilidade social que são gays, mesmo que sejam brancas e cisgêneras, elas são muito mais impactadas do que eu, que não precisei passar por isso e não tive uma vulnerabilidade social. Então, é exatamente isso, pedir passagem e falar com a pessoa, com um aprendizado antes imenso, né? Estudem, gente, é tão fácil, sigam perfis, tem perfis aos montes, ou como diz minha mãe, aos borbotões, em todas as redes, no Twitter, tudo bem que o Twitter já é um pouco mais complexo, né? O Twitter é uma. Exato. Eu falo que Tá difícil. eu falo que o Twitter é uma terra de ninguém ali, é complexo Faroeste ali. lá, né? Tá o faroeste. É um faroeste. Você entra ali, você meio que se desvia. Mas dentro do LinkedIn tem pessoas incríveis. Aqui na nossa conversa a gente já citou várias pessoas. Dentro do Instagram você tem pessoas incríveis. Então sigam, o teu olhar vai desconstruindo aos poucos. Entenda, estude.
Eu acho que essa é uma das principais coisas que você tem para fazer, para tomar uma atitude no teu privilégio. A primeira coisa é estudar. Aliás, estudar, educação é a primeira coisa para tudo, né? Mas especificamente nesse Exato. tema, se você quiser falar sobre isso, que vai estudar antes. Perfeito. Rê, tem sido uma aula, um brinde. O pessoal aqui tem mandado vários corações. Isso é fantástico, porque Eu não a tô gente. vendo nada, eu não tô vendo nada, eu tô vendo você, Gui. Que bom, mantenha, mantenha. Eu tô Porque vendo você só. porque, na verdade, isso diz respeito, né? Vivemos em sociedade, reconhecemos que são as nossas diferenças o que de fato nos aproxima e que a gente exerça posturas ativas, responsáveis contra desigualdades que são social historicamente construídas, né? E aí, Rê, já tem umas 4, 5 perguntas aqui engatilhadas do Ah, pessoal que eu fui pegando, e eu vou legal. só te encaminhar uma última, que aí você pode nos brindar com Vamos suas lá. reflexões sobre que dicas, o que você falaria para pessoas que estão em posições de liderança sobre a importância estratégica de serem aliadas e promover diversidade e inclusão e como elas poderiam melhor impulsionar esta pauta a partir dos espaços de liderança que elas ocupam. E aí eu já encaminho as Sim. perguntas. A questão da liderança é fundamental. Você tem que ter um plano, você tem que montar alguma coisa. Independente de como seja, mesmo que não seja uma coisa muito estruturada, comece. Comece mudando o olhar. Uma coisa é fundamental. Nenhum plano de diversidade e inclusão ele vai para frente se não tiver uma alta liderança participando. Quer dizer, vai para frente, mas vai demorar muito mais. Líderes, vocês têm que participar ativamente. Vocês têm que botar a mão nisso ativamente. Isso é fundamental. Crie o seu comitê de representatividade. Quando a gente fala de representatividade, é tudo, é diversidade, é pai, é mãe, é homem, branco, amarelo, indígena, pessoa com deficiência, pessoa mais velha, pessoa mais nova, cisgênero, transgênero, é toda a pluralidade que a gente tem aqui. E comece a fazer algumas ações, isso dentro da sua empresa. Comece a fazer uns debates, promova um debate. Dentro da Recarga Pay o negócio começou a acelerar depois que a gente começou a promover alguns debates. E aí as pessoas começaram a se sentir, opa, é verdade, olha aquela pessoa externa que veio falar aqui, que interessante que ela falou. Pera, deixa eu começar a mudar. E aí sim, fica em cima, começa a mudar um pouco a boca do teu funil, tenha representatividade dentro do teu processo de seleção. Veja, quando você abrir uma vaga, se tem esse espectro todo participando, se você tem uma lista de 10 candidatos, por que você precisa ter 10 candidatos homens brancos? Por que você não pode ter uma pluralidade ali de candidatos representando todo o espectro da diversidade? Você tem que ter isso. É tão fácil, é só pedir para a tua área de recrutamento e seleção ou para as tuas consultorias trazerem esses candidatos com esses perfis. E, novamente, não é excluir o homem branco ou a mulher branca, não, muito pelo contrário, é para incluir outras vertentes, incluir outros grupos que possam participar disso. E aí você vai ver, é claro que tem a questão da vulnerabilidade social, de toda aquela questão do privilégio, do quanto você conseguiu avançar versus outras pessoas, mas você consegue ir trabalhando com isso com um pouquinho de força. E outra coisa, meu ponto de vista, falem sobre o tema. Estudem, claro, mas falem sobre o tema. Isso é fundamental. São milhares e milhares e milhares de pessoas seguindo líderes. No LinkedIn, você pode ver os grandes líderes, tem 50, 100, 200, 300 mil seguidores, você está atingindo 300 mil pessoas. Eu não estou falando para mudar o teu conteúdo. Se o teu conteúdo é falar sempre sobre o mercado financeiro, segue falando, ótimo. Mas não custa botar um conteúdo ali que fale sobre diversidade, se você acredita nisso, se a sua empresa acredita nisso. Inclui dentro da sua pauta. Deixa as pessoas entenderem que você é uma pessoa que acredita nisso. Em paralelo, você vai ajustando o processo dentro da tua companhia, vai fazendo a diversidade e inclusão da tua companhia, mas fale sobre isso, não tem vergonha. Mas eu não entendo muito bem. Volta para o ponto, estuda, aprende, e aí vai falando. Aí você vai entendendo. Porque quando você posta alguma coisa, vem alguém e te comenta olha, isso aqui não é bem isso. Aí você edita o post, tem uma função lá, editar post, né? Você edita o post e coloca o que você aprendeu. E você aprendeu que você achava que era uma coisa e é outra. É a velha história lá atrás, lembra das pessoas falarem homossexualismo? Depois foram entender que era homossexualidade. As pessoas aprenderam, todo mundo perpetuava isso. Então, vai fazendo, vai aprendendo. Pô, perfeito, Rê. Até pego uma última fala da
a queridíssima Ana Bavon, né, que ela diz, Olha, minha falar mãe entrou. Agora acabei de ver, minha mãe entrou. sério, poxa, bem-vinda, mãe do Renato, Oi, mãe! bem-vinda. A Ana diz que falemos dos impactos da diversidade no mercado que atuamos, né, então é fundamental. E aí, Rê, já encaminhando para a parte de perguntas da audiência aqui, a gente tem uns últimos 20 minutos que vão maximizar, então, para Claro. dialogar. Você falou um pouco sobre a sua postura na Recarga, na Recarga Pay, e tem uma pergunta específica da Tânia, nossa colega lá do LinkedIn, que ela pergunta como a sua empresa enxerga o seu posicionamento tão de alto engajamento em diversidade e inclusão. Sim, na verdade a gente tem uma questão dentro da Recarga Pay muito forte de valores, e um dos valores da companhia que sempre existiu é a questão da autenticidade. Então a gente sempre promoveu a autenticidade. É uma empresa que teve origem na Argentina, tanto que a gente tem um escritório na Argentina, e a gente sabe que especificamente a questão racial na Argentina ela não é tão forte quanto no Brasil. Lá 80% da população é branca, sendo que no Brasil a gente tem 56% da população negra. Então, não somente isso, mas a Argentina ela tem as suas peculiaridades. Então, assim, a gente veio ao longo do tempo, tanto que a gente fez uma pesquisa de autodeclaração agora para ter a primeira foto e um ponto de partida, e a gente viu que falta muita coisa pela frente, mas a gente já tem, de certa forma, uma representatividade dentro de todo esse espectro que a gente falou, tanto na população em geral da empresa, quanto na liderança. Quando eu comecei a falar um pouco sobre isso, eu tenho um relacionamento enorme e muito, muito forte com os líderes da companhia, especialmente com os 3 fundadores da companhia, que são praticamente, bom, 2 são irmãos de verdade, e um é praticamente irmão, estão juntos aí 16, 17 anos, e eu sempre me senti muito à vontade. Aliás, para tudo que eu faço dentro da empresa, eles me deixaram sempre muito à vontade, já sabendo, inclusive, da minha orientação. E eu via para tudo isso. Eu via para todas as pessoas, para todos os grupos, eles eram sempre assim, e aí eu comecei a seguir em frente. Quando eu tive o meu primeiro post assumindo publicamente que eu era gay dentro do LinkedIn, que era o que eu precisava para poder seguir, eu recebi uma mensagem dos outros 4 cis de uma maneira muito afetuosa e dizendo é isso que a gente realmente precisa para a companhia. E aí, nesse momento, eu comecei a acelerar cada vez mais, e obviamente, quando eu estou falando ali, eu estou falando também em nome da companhia, nem 100% das coisas que eu publico a companhia tem esta visão, mas eu diria que 99% das coisas que eu falo ali, a companhia tem essa visão, e a gente discute sobre isso todos os dias. A gente fala sobre isso, a gente debate sobre isso, seja eu com meus colegas, seja dentro do nosso comitê de representatividade. Então, a Recarga Pay, ela acompanha. É claro que a gente ainda vai a público, compartilhei até recentemente com você o nosso manifesto, a gente tem um manifesto que é quase uma obrigação minha para as pessoas que têm me acompanhado dentro do LinkedIn, falar como nós estamos hoje, assumir os nossos gaps, mostrar o nosso plano, para onde a gente quer ir, o que a gente tem feito, então já está quase pronto, te agradeço, Gui, pelo apoio, e aí vamos em frente, mas não existe radicalismo, ao contrário de que muita gente pensa. Teve um fato que aconteceu num dos posts que eu falei de recrutamento, que eu dispensei um candidato por conta de comentários transfóbicos, racistas, e eu perdi a conta de quantas pessoas começaram a marcar a empresa e começaram a marcar os meus pares, meu chefe, inclusive. E seguimos todos com o mesmo pensamento. Seguimos todos pensando do mesmo jeito. Então, o que eu penso, 99% é o que a empresa pensa. Então, por isso que eu continuo lá, feliz da vida. E passa também, né, por coesão e coerência, né? Passa Sim. assim, pelo tanto que você, que eu, que todos e todas aqui que já são convertidos ou estão pelo menos buscando compreensão sobre diversidade e inclusão, é sermos de fato, né, para além de um walk the talk, é exercermos de fato conosco e com todos que nos circundam, posturas de acolhimento, de pertencimento, de respeito, né? Então, Sim. num ambiente onde não há respeito, fundamentalmente o amor não pode florescer, e até
resgatando aqui o que o próprio Theo Vanderloo nos brindou na mesma live em maio, que os líderes têm que agir com coragem, né? E coragem vem de agir com coração, né? E fundamentalmente, mesmo em negócios, de uma maneira racional, é fundamental nós exercermos também uma postura, uma liderança inclusiva e afetiva, né? Porque nós estamos lidando com pessoas, né? Então, eu Sim. acho que passa bem por aí. E é clássico, Gui, e dá para perceber isso. É fato, é igual aquela menina negra que viu a Maju na Maju? televisão e se sentiu Sim, sim, representada. A sim. filha da Luana Genot também, quando ela Maravilhosa. viu, acho que a Luana na capa de alguma revista, não me lembro Sim, direito se foi numa sim, capa, se foi numa matéria. É a questão da representatividade. E aí, quando você tem isso, você cria um clima muito mais positivo dentro da companhia. Então, se você está trazendo uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, para as funções mais de base, de analistas, assistentes, e aí de repente você vê que tem uma diretora negra, você tem uma diretora, um diretor com deficiência, ou então você tem essa pluralidade, essa diversidade dentro da alta liderança, a pessoa fala, eu posso chegar lá. sim, Porque quando ela vê um corpo diretivo inteiro de homens brancos, e aí eu posso falar porque eu sou um deles, a pessoa não se vê representada. sim. Então, é fundamental. Isso gera uma animação na equipe, uma motivação que quase ninguém sabe, né, Gui? Nem, aliás, talvez nem eu nem você saibamos pelos nossos privilégios, mas que a gente sabe o que isso gera. Eu compartilhei aí sem citar nomes, mas eu compartilhei com a Vivi até e com a Alê Sarilho aí no nosso grupo que a gente tem, o depoimento de um menino de 19 anos que ele tinha acabado de entrar dentro de uma empresa e que ele teve muito problema em se assumir gay. Ele mora numa cidade no interior do Brasil e é uma cidade bastante difícil, com uma família bastante difícil. E ele falou que ele entrou numa empresa e que ele falou que, cara, o fato de ter líderes falando sobre isso, no meu caso era a questão da empatia por nós dois sermos gays. Ele falou, eu sei que eu posso chegar lá porque existem líderes gays. E é a mesma coisa que passa com pessoas negras, é a mesma coisa que passa com pessoas com deficiência, é a mesma coisa que passa com, enfim, todo espectro, com transgêneros. A gente sabe Sim, disso, porque a pessoa se vê representada, ela se vê motivada, porque ela pode chegar lá. Essa é a grande exato. questão. Sim, fato. E nós não podemos ser o que não podemos ver, né, no primeiro momento, né? Então, se não há apresentadores, se não há atores, se não há atrizes em posições de destaque, negros ou com deficiência ou trans, se não há representatividade política, representatividade em Sim, empresas, fica uma realidade distorcida e essa realidade tende a ser normalizada, né? Então, nós não podemos nos deixarmos exato. confortáveis olhando para uma diversidade que é fato, que é demografia, que é natural e que isso tem que estar representado Sim, primeiro numa representatividade, depois numa proporcionalidade. Então a gente vai por partes, mas a gente vai exato. e vamos juntos. Sempre. O, Rê, tem outras perguntas aqui, deixa a gente caminhar mais uma. Essa de Del Almeida, um outro querido, ele diz que você comentou um pouco lá atrás, quando eu peguei essa pergunta, sobre o impacto na sua rede, imagino que seja no LinkedIn, com relação a mudanças em suas postagens, daquela virada de chave, né? E aí ele pergunta algo que eu também queria saber. O público que te segue é de maioria branca? Você percebe isso? Como é que é? Olha, Gui, Difícil. Você tem uns 30 e poucos mil lá. tem uns Os, 30, acho que 36 mil, alguma coisa os que assim. mais interagem, talvez. Olha, os que mais interagem, olha, eu posso te dizer que os que mais. Eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou fazer. Os que mais criticam são os homens brancos, tá? E quer saber, tem mais que criticar mesmo, porque a gente sabe que está fazendo a coisa É certa. isso. Então, eles que criticam. Eles. Eu não apago nenhum, eu não apago absolutamente nenhum comentário. Eu apago comentários que sim, são extremamente ofensivos. E aí, o que eu faço? Eu dou um print. Se for alguma coisa criminosa, racista, tal, etc., obviamente que eu vou tomar uma atitude em relação a isso, mas eu apago quando eu sei que aquilo pode ofender várias outras pessoas que estão ali, inclusive por provocar gatilhos. A gente tem que ser respeitoso em relação a isso. Então, eu apago quando é muito ofensivo. Quando não é simplesmente uma pessoa sendo obtusa no seu comentário, não querendo aprender, ver que o mundo evoluiu, o mundo é diferente, eu deixo lá. E geralmente são homens brancos. Geralmente são homens brancos, por quê? Porque eles querem me confrontar. Pelo fato de eu ser um homem branco, cisgênero,
Alguns ainda não sabem que eu sou gay, porque se eles não acompanham a minha narrativa toda, eles não sabem que eu sou gay, então para eles eu sou um igual. Eles querem me confrontar do tipo, ei, o que você tá falando aí? Eu recebi uma desses dias do tipo, Renato, vai com calma, baixa a bola. Tá ótimo. É simples, é só ir lá e ver todos os posts. Então a maioria deles é esse. Mas Gui, é uma coisa que eu falo, de cada 10 mensagens negativas que porventura as pessoas possam ver ali, a quantidade de coisas boas que vem pelo inbox, inclusive até nos posts, a quantidade de comentários positivos, é muito forte. Teve um post que eu falei justamente dessa questão da eliminação do candidato, que está com, sei lá, 40 mil curtidas. Teve lá uma meia dúzia de gato pingado que resolveu reclamar, falar que está sendo discriminatório, blá, 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 blá. Ok, meia dúzia de gato pingado, foram 40 mil que curtiram. 40 mil foram lá e colocaram sim, like. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas pessoas concordam. A gente está falando de 40 mil pessoas num universo, que é até maior que a quantidade de seguidores. Isso eu não quero dizer que o meu post é bom, não. Estou dizendo que são pessoas que pensam dessa forma, que as pessoas pensam que não existe mais espaço para esse tipo de coisa. Então deixa essa meia dúzia de gato pingado fazer barulho, deixa essa meia dúzia de gato, eles são chatos, mas enfim, faz parte do papel deles. Quando a Exato. pessoa tem um propósito, e aí é outra história, inclusive eu sempre deixo muito claro, quando a pessoa não, ela tem uma dúvida, ela tem alguma coisa enraizada, ela quer aprender, ela quer dar um ponto de vista, aí você chama para conversa, você rebate, e aí você ensina alguma coisa para a pessoa ensina alguma coisa para você, você também revê o teu ponto de vista, se for alguma coisa muito pública, você chama para um debate no privado, aí sim, isso é ótimo, são pessoas, eu adoro debates propositivos com pessoas que pensam diferente de mim. Agora, a pessoa com barulho, e um barulho só para causar, aí E, deixa lá. e é interessante também, né, pelo que eu percebo, também passo bastante na sua timeline, a gente faz trocas lá, é fundamental que as próprias pessoas ali que estão fomentando, que estão se identificando com as suas pautas e com pautas de outros colegas ali, vão se autocomentando, fortalecendo ali e, assim, ou no mínimo, pega mal, deselegante, continuar insistindo na sua ignorância de não saber, de não Uhum. admitir que há outras verdades além da sua própria verdade absoluta. Então ele vai se retroalimentando, eu acho muito, muito oportuno Sim, isso, né? isso que é muito legal, Gui, complementando só para Claro, encerrar essa pergunta com você claro. aí, as pessoas se ajudam, todo mundo se dá a mão, isso é muito legal. Eu comecei a perceber isso, antes eu mesmo comentava e respondia cada comentário dos posts que eu fazia. E aí o que acontece? Ao longo dos tempos, das semanas, eu vi que as pessoas que estavam interagindo no post começavam a interagir entre elas. Uma ensinando a outra, uma rebatendo a outra, uma contribuindo com a outra. Como foi que aconteceu, inclusive, com uma querida recentemente, que é a Maia, que teve um Sim, caso transfóbico clássico, e que foi uma corrente que eu creio que sim, em 24 horas todo mundo se sim, mobilizou a favor do pedido dela, a pessoa exato. transfóbica teve a conta excluída. Isso é uma corrente, são as pessoas juntas, Sim, se ajudando, se apoiando no ensinamento, uma pessoa sim. ensinando a outra. Isso que é muito legal. Isso que é muito E legal. esse caso específico da Maia, no domingo cedo, foi coisa de 2 semanas atrás, eu acordei para dar uma trabalhada com alguma coisa, vi essa discussão homofóbica, ela estava na minha rede, mas eu não a conhecia, nunca tinha interagido. Cara, aquilo me doeu de uma maneira, a transfobia que ela sofreu Muito. em próprio LinkedIn. Peguei o post, marquei, denunciei, chamei amigos e tal. A gente foi, assim, mesmo sem conhecer, porque você se solidariza como ser humano, né? Então, e respeito, como disse, acho que, se não me engano, acho que foi o Rodrigo um pouco aqui em cima, é inegociável, né? E negócio. A Ah, citação já é um outro ponto. É um outro capítulo, agora sim. respeito é inegociável. Não, é negociável. Você tem outro ponto de vista, ótimo. Ok. Sim, Mesmo que seu ponto de vista seja um ponto de vista super antiquado, ok, é seu ponto de vista. Mas respeite. Respeite sempre. exato. Esse é fundamental. Maravilha. Rei, a gente tem acho que coisa de uns 6 a 7 minutos. Só vou fazer um convite aberto aqui a que todos e todas estejam conosco daqui a 2 semanas na 22ª live, marcada para terça-feira de 15 de setembro. Eu recebo Sálvia Santana Santos, especialista em responsabilidade social corporativa, uma mulher negra com uma trajetória formidável de vida, e ela vai discutir, então, nos brindar com o tema da margem ao centro, narrativas negras em diversidade e inclusão. Rê,
Vamos usar esse tempo, então. Vamos, Tem mais algumas perguntas. Se não puder endereçá-las devidamente, eu mando, eu terei print aqui e mando para claro, você por inbox. por Tem favor. a Kátia, a própria Kátia Remorek, que eu citei no começo, o Aprender a Desaprender, uma queridíssima, queridíssima. Ela diz, até te dá uma boa dica, é muito bacana, Renato, ver você se posicionando também sobre as pessoas com deficiência. Então, isso é fundamental. Isso é É fundamental. fundamental. Diversidade não é um grupo ou outro. Diversidade é tudo. São todas as, como a gente falou, pluralidades. Eu estou aprendendo a falar essa palavra e estou conseguindo. Eu penso muito Saiu, nela. saiu. Saiu. Mas é falar de tudo. Não se limite. Aliás, até o incômodo que eu tenho, certo? Às vezes, né, empresas que falam, não, nossa meta até 2025 é 50% da liderança feminina. É legal, mas quantas negras? Quantas pessoas com deficiência? Então, assim, eu acho legal trazer essa inclusão, realmente, eu acho importante, mas o espectro da diversidade é muito mais amplo que isso. Você não pode focar, tudo bem, você quer ter um ponto de partida, tenha, mas pense em tudo, como você falou, né, Gui, da interseccionalidade. Existem populações muito mais vulneráveis, muito menos representadas, que você pode incluir se o teu objetivo é esse, por exemplo. Isso, perfeito. Porque, na verdade, também passa como você mesmo ressaltou, né? Ou eu posso trocar assim, troco a lente e abro para visões mais amplas, mais inclusivas, e aí a gente vai cada vez mais desaprendendo, aprendendo e nos Exato. reinventando em prol de acolhimento. Rê, tem a pergunta da Marisa Moretti. O que Ah, eu tem achei que dado era minha certo? mãe. Chegou Marisa. Eu Sua ia mãe falar, mãe, o que você está Marisa? me perguntando? Me chamo Marisa. Quase, a charada sua mãe, dona Marisa. Aqui é a Marisa Moretti, uma colega da rede e tal, Uhum. e ela diz, o que tem dado certo nas empresas para abrir portas para profissionais de grupos minorizados? Você pode citar talvez uma prática, uma percepção mais frequente? A gente está quase caminhando ao final. Por Uhum. gentileza, Rê. Você ter processos intencionais, é isso. O que abre porta é Perfeito. isso. Não tem o que fazer. Básica, assim, intenção, e é uma intenção Intenção. positiva, uma intenção Sim, inclusiva, né? Você mesmo sim. disse, tal, estarmos desconfortáveis, só tem pessoas brancas, só tem pessoas cisgêneras, não há É isso. mulheres, não há pessoas com deficiência, é de fato Uhum. intencionalidade do começo ao fim. Temos É isso. espaço para mais uma questão aqui, Bora lá. do Daniel Verderame, um queridíssimo, que sempre frequenta aqui. Você, Renato, comentou sobre a representatividade dentro de uma empresa. Será que poderia comentar um pouco sobre a representatividade na Recarga Pay? Olha, a gente tem números bons, a gente fez uma pesquisa de autodeclaração, que eu acho que é o mais importante. Eu não posso aferir a raça de ninguém, o gênero de ninguém. Simplesmente falar, você é mulher, cisgênera, ou você é negro, não. Isso é uma coisa que a gente fez, é um ponto de partida. A gente tem uma foto, a gente teve um índice de participação muito alto, e isso trouxe um retrato fiel de quem é a empresa hoje. A gente está com números interessantes, mas muito longe do que a gente precisa chegar, baseado no que a gente tem na proporção da população brasileira. A gente criou um manifesto, eu devo publicar na próxima semana. A gente quer, primeiramente, óbvio, falar internamente para a companhia, para todos que responderam esse questionário, desculpa. E aí sim, publicamente, a gente vai prestar contas, porque eu acho que isso é necessário. As empresas têm que prestar conta, tá? Executivo tem que prestar conta. Se você é líder, se você está numa alta posição, e se sua empresa, porventura, tem um líder que está nessa posição e você quer seguir por esse caminho, você tem que prestar contas à sociedade, sim, tá? Não é a questão de, tipo, eu não te devo satisfação. Deve sim. Todo líder deve satisfação. Foi a sociedade que te colocou na posição de liderança. Era só um alarme aqui, a gente tem 1 minuto e 40, mas desculpa, Rê, continue. Não é isso. Eu acho que tem que prestar. Então, na representatividade da Recarga Pay tem muita coisa para melhorar, principalmente nessa questão das interseccionalidades, é onde a gente quer avançar. Então, sim, na próxima semana a gente vai publicar esse manifesto, apresentando depois, Maravilha. primeiramente para a companhia, e aí tem tudo lá. Manifesto isso no site da própria Recarga Pay. Vamos lá seguir e comentar, vamos lá. É, é lá Vamos mesmo. lá. Eu É acho para que é um ser processo público contínuo. mesmo. Boa. Ô, Rê, nesse último minuto eu super te agradeço pelo brinde. Ficaram umas 2 ou 3 perguntas que eu te mando por inbox, mas gratidão master Claro. Eu que do agradeço, coração Gui. por estar conosco aqui. Use para suas reflexões. Tem 1 minutinho, todo seu, Renato, por favor.
Gui, primeiro eu quero te agradecer bastante pelo espaço, admiro muito você, vejo algumas pessoas subindo aqui, eu não consigo ver todas como você está vendo, mas eu vejo todas que estão vindo, Ana Bavon, Tânia, tem muita gente da Recarga Pay, o Rodrigo, o Vini, minha mãe, oi mãe. Gente, obrigado por tudo, assim, isso vai acontecer, gente, então se você tem aquela sementinha aí dentro que está brotando, que está te incomodando, que você precisa falar de alguma coisa, saiba que é a hora, o mundo ele não vai voltar ao que a gente estava vivendo antes. Que bom que aconteceram, no super bom sentido, algumas coisas que aconteceram esse ano, que provocaram essa insatisfação, esse incômodo nas pessoas. Então, falem, vão atrás, questionem. Os líderes estão se preparando para serem Vai cair, Rê. questionados. Maravilha. Querido, obrigado, Rê, viu? tamo É junto. isso. Valeu Tamo a junto. todos. Desculpa te cortar, mas estamos junto. Valeu. Eu sei que vai Beijo, cair. abraço. Beijo. Valeu, Tchau. tchau, até mais.